Infelizmente, a gente vive em um país onde o certo é o errado e o errado é o certo. As pessoas distorceram totalmente a realidade, distorceram a noção das coisas. Elas estão sendo iludidas por algo que elas chamam de liberdade, mas na verdade não passa de uma prisão invisível, algo que elas mesmas se prendem, elas mesmas se colocam naquelas situações. Mas aí que tá, o brasileiro, ele tem sempre a necessidade de estar terceirizando a culpa, sempre dizendo que aconteceu por tal motivo, sendo que na verdade quem errou foi você, foi a própria pessoa. É que as coisas são tão complicadas no nosso país que é difícil falar sobre. A liberdade de expressão hoje em dia é muito complicada, porque quando você se sente na liberdade de poder falar, de expor suas opiniões, suas ideias, você acaba sendo taxado por um certo grupo de pessoas. Te dão 1001 nomes, 1001 adjetivos, qualidades negativas por conta de uma fala sua, sendo que você nem mesmo estava querendo ofender, sendo que você não estava procurando realmente afetar aquela outra pessoa com a sua opinião. Você simplesmente estava dando seus pontos, falando que, cara, eu não concordo com isso porque tal coisa é desse jeito e não deveria ser na minha cabeça por tais motivos. E por conta de você expor essa sua opinião, você é taxado com vários nomes. Porque você não pode discordar de algo. Você tem que manter silêncio, abaixar a cabeça e concordar em seguir normalmente com alguma coisa, mesmo essa coisa sendo algo errado. Você é forçado a seguir o que você não concorda. E isso é ruim, porque tem pessoas que mesmo com essas coisas não expõem as ideias que ela tem, os pensamentos que ela possui. Essas pessoas, elas simplesmente abaixam realmente a cabeça. E o que eu falo não é pra você ficar ali enchendo o saco. Não, cara. É sobre você fazer diferença. Você criar uma conscientização. Fazer com que as pessoas reflitam sobre o que tá acontecendo. E esse é um dos motivos também de eu estar aqui criando, mostrando minhas ideias. Que é pra vocês refletirem como vocês devem focar no desenvolvimento pessoal. Como você deve sempre querer ser uma pessoa melhor, tá ali se aperfeiçoando a cada dia, se tornando a sua melhor versão, em busca do desenvolvimento pessoal, em busca da plenitude, da paz, viver em tranquilidade consigo mesmo, saber entender que nem tudo tá na sua mão, que sim, você só pode controlar a sua reação. É sobre isso, cara. A criação de conteúdo é para trazer uma reflexão e você também deveria fazer esse tipo de reflexão, começar a entregar valor no que você faz. Porque se o mundo continuar com as pessoas boas caladas, deixando o mal ser mais forte, deixando o mal vencer, a gente não vai conseguir evoluir. Temos que buscar meios de aperfeiçoar o nosso país, de melhorar o nosso país de acordo com o que nós podemos. Porque, infelizmente, nessa questão de terceirizar a culpa, sempre acabam culpando políticos, sempre falam que tal político vai mudar o Brasil. E na verdade não é isso, cara. Ele sim pode trazer algumas leis, algumas oportunidades boas ou ruins para o nosso país, mas a questão é que o grande mal é o próprio brasileiro. O brasileiro que sempre pede por algo bom, mas não está disposto também a fazer a sua parte. Só sabe pedir, não sabe fazer. É sempre essa necessidade de terceirizar a culpa, colocar a culpa dos próprios atos em outra pessoa, em uma figura pública, uma figura maior. E eu não tô falando isso pra passar pano em nenhum político não, cara. Tô falando que você também deve fazer a sua parte. Em vez de ficar só reclamando, cara, começa por si, se torne uma pessoa melhor para fazer com que as pessoas também se tornem melhores a partir do seu exemplo, a partir das suas ideias sendo levadas adiante. Porque vai ser desse jeito que você e qualquer pessoa vai conseguir ter ali a oportunidade de mudar o país, mudar o mundo. Sei que parece loucura, mas realmente é isso, cara. Somente as pessoas loucas o suficiente para quererem mudar o mundo é que realmente mudam o mundo. E você tem que querer, cara. Você tem que fazer a sua parte. Para o país se tornar um lugar melhor, você precisa ser melhor, porque você também faz parte do país. O país não é somente uma figura pública, um político. São as 200 milhões de pessoas que tem aqui dentro. Então você também precisa mudar. Se você continuar seguindo a manada, você não vai conseguir evoluir, não vai conseguir fazer a diferença, porque, cara, o nosso país é tão piada, é uma piada tão grande, que hoje os criminosos, pessoas que fazem apologias a crimes, vendedores de vícios, tigrinho, cara, esse tipo de pessoa que é aplaudida hoje pela sociedade. São pessoas que acabam com família, são pessoas que defendem todo tipo de hábito ruim. São pessoas que querem que você esteja sempre na mediocridade,
porque elas controlam a mediocridade, elas influenciam a mediocridade. E você pode perceber como que as coisas vão se deteriorando. As músicas brasileiras que antes eram para conscientizar, alertar e refletir sobre a situação do país, hoje na verdade a música é apologia a crime. Cara, olha o quanto que isso é ruim. Olha o quanto que isso é negativo. A prostituição, que antes era uma necessidade, hoje é um hobby, cara. É sempre na negatividade que o brasileiro tá se prendendo. Eles gostam de viver dos meios fáceis, dos meios distantes de Deus. Que tem muita gente que vive nesses meios e vendem a imagem deles atrelada com Deus. Que você vai ver que são pessoas que fazem isso por Deus, que seguem Deus, mas cara, é só da boca pra fora, é só pra atrair mais cordeiros, cara. É sempre uma tentativa de atrair mais pessoas inocentes, de pagar de bom samaritano ou de boa samaritana, só pra conseguir ter mais visibilidade, pra tentar normalizar essas coisas erradas. Hoje o mercado brasileiro tá muito nisso. Sempre em vícios, sempre em coisas negativas. Você vai ver, cara, um jogo de futebol, você não consegue ver um time que não tem uma bet na camisa. Você não consegue ver um jogo que não tenha uma publicidade de jogos de azar. Você simplesmente não consegue. Algo que era tão questionado, era sempre proibido, muito investigado, começou a ser liberado aos montes. Começou a ficar escancarado para o mundo. O quanto que o Brasil se vende, quanto que o brasileiro hoje não vale nada. O brasileiro não se valoriza. São muitas as pessoas que estão perdidas, que estão viciadas, que não conseguem sair desses jogos de azar, dessas apostas. Acham que a vida delas vai mudar, que um ganho de R$100 é capaz de suprir a perda de R$1.000 apostando. Sem noção de que é isso, cara. Tem noção de como a pessoa, o próprio brasileiro, acaba se prendendo em uma gaiola invisível. Elas têm a ideia de que o mundo é muito limitado e elas acabam se limitando. Acham que não tem outros horizontes por causa de montanhas que estão ao redor, mas atrás dessas montanhas vão ter mais territórios, vão ter mais países, mais coisas para você alcançar. Só que o brasileiro, ele é sempre instigado a ter montanhas, a achar que aquilo é o fim, que não tem coisas além. E isso se dá muito à questão de confiar em qualquer coisa, de confiar no que as mídias jornalísticas falam, no que os governadores falam, no que o governo fala, no que os presidentes falam. E isso só mostra o quanto você é controlado. Hoje as pessoas não são mais incentivadas a ler. A leitura, cara, te liberta, te dá mais visão sobre as coisas. Você começa a questionar mais, começa a aprender mais, começa a ter mais conhecimento. Só que ninguém lê. E quando a leitura é de algum jeito incentivada, é algo obrigatório que não ensina realmente a ler. É como até mesmo nas escolas, que elas ensinam a memorizar em vez de aprender as coisas. Tudo é limitado, tudo é nos exposto, nos mostrado de maneiras negativas. Porque eles querem que você tenha uma visão limitada, que você seja limitado, que você não consiga ser realmente livre. E eles fazem você acreditar que você é livre. Eles fazem com que você pense que você está livre, que você é dono de si mesmo. Mas na verdade não, você não tem livre-arbítrio. Você sempre é incentivado, você sempre se move pelos meios, pelo ambiente. Porque se você for ver hoje em dia, no país, os 3 tópicos que mais são falados, o que controlam a sociedade, os brasileiros hoje, na minha opinião pelo menos, é o futebol, política e religião, que são os famosos assuntos que não podem se discutir. Porque, cara, o brasileiro é como um primata, não sabe discutir mesmo. Eles acham que qualquer ideia diferente ou ideia divergente é um motivo para se separar daquela pessoa. Os brasileiros tendem muito a se conectar com pessoas que só compartilham das mesmas ideias. E isso não tá tão errado. O problema é que elas ocultam, elas escondem, elas evitam ter pessoas que não concordam com elas, julgam as pessoas simplesmente pelas ideias diferentes, sendo que, cara, poderiam unir esses 2 pontos e formar uma ideia melhor, conseguir entender o outro, ter empatia, simpatizar com isso, conseguir ali alinhar alguma coisa. Mas não, cara, é sempre motivo de briga. Quantas vezes você já viu aí, até no futebol mesmo, cara, pelo amor de Deus, cara, futebol que era um negócio pra ser divertido, pra você torcer pro seu time, virou um motivo de você, cara, colocar fogo em ônibus dos outros times, matar outros torcedores. Ir a estádios hoje, mano, é loucura, cara. E você vai ver que sempre o futebol tá atrelado ali a um controle da população. E eu não tô dizendo que é pra você parar de assistir futebol. Não, eu mesmo assisto futebol, eu gosto de futebol. Só que o problema é que as pessoas acabam deixando o futebol controlar a vida delas. Ah, se meu time perdeu, eu vou passar o resto do dia, o resto da semana triste.
Entende? Não é assim, cara. Futebol tem que ser como um lazer, ter o peso de lazer, e não algo tão grandioso na sua vida que faz você querer ali matar as outras pessoas, agredir as outras pessoas. Que é isso que se torna o futebol hoje em dia, porque o crime começou a ser bem visto. Os grandes nomes sempre estão envolvidos em crimes, sempre com suspeitas, sempre com ameaças, sempre com tudo isso, sabe? Sempre conectado em polêmica, porque o brasileiro ele dá palco para esse tipo de pessoa. São poucas as pessoas que realmente deveriam ter palco, que realmente deveriam ter tanta influência assim. Hoje, cara, é muito ruim ver às vezes o tipo de pessoa que tem tanta voz. Mas não falo de voz tipo de poder opinar, não. Mas sim o quanto que muitas pessoas acabam tomando decisões por conta do que essas pessoas falam. E você vai ver, cara, são pessoas que divulgam bet, vendem vícios, falam que é bonito você fazer algo errado. E é por isso que é importante você se conscientizar, você buscar por informação em vez de acreditar em tudo que você vê. Porque no Brasil, cara, eles incentivam que você continue na mediocridade, que você acha que você é livre, mas na verdade você é preso. O quanto que pessoas perdem famílias, perdem amigos, perdem a si mesmos pelos vícios, bebida, cigarro, droga, pornografia, tudo isso, cara. As pessoas simplesmente não têm liberdade. Elas acham que possuem, mas não possuem. E se você tenta falar algo para essas pessoas, elas ficam bravas, cara. Elas não conseguem entender. São poucas as pessoas que realmente vão perceber que você está querendo ajudar. E também, óbvio, depende de como você vai falar. Se você vai falar julgando, lógico, cara, você tá errado, pô. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Não julgar assim, explicitamente falando pra pessoa, criticando a pessoa. Não, o julgamento não no sentido negativo, mas no sentido de você conseguir definir o certo e o errado. Esse sim você deve fazer, entende? No Brasil, a vida não tá valendo mais de nada, cara. Qualquer um aí sai matando, qualquer um sai se escravizando, se tornando escravo do mundo. E você tem que ser diferente, você tem que ir pela direção contrária, você tem que seguir os seus objetivos, as suas conquistas, sempre em prol da sua evolução, não em prol de agradar ou pertencer ao mundo. Porque sim vai ser tentador, porque sim vai parecer que essas pessoas estão certas, mas não estão. Elas estão sempre se enganando, se alimentando com felicidade superficial, felicidade artificial, só ali no momento. Porque, cara, uma coisa que sempre elogiam do nosso país é o quão sociável as pessoas aqui são, quão agradáveis as pessoas são, nesse sentido de se conectar mais, ter mais facilidade em você trocar uma ideia com um estranho. Isso é legal, isso é bacana, mas a gente poderia utilizar essa força para construir um lugar melhor, um país melhor, e não para se alimentarem de vícios, não para ficar aí saindo em festinhas para beber. Cara, isso é vazio, sabe? É muito vazio, cara. As pessoas não querem essa responsabilidade de quererem mudar, de quererem trazer o melhor para o nosso país. As pessoas sempre querem estar alimentando ali o desejo da carne, os desejos mundanos. Cara, isso não é liberdade. Pode parecer algo bonito, algo que você se torna livre, mas não é. É isso que eles querem que você faça. Você se tornar medíocre, você limitar o seu campo de visão, você se contentar com pouco, se contentar com coisas temporárias, sendo que você é muito mais do que isso, cara. Você tem a capacidade de se tornar livre, de ter ideias grandiosas, de mudar o seu ambiente, mudar o seu entorno. Você não tem que ficar seguindo o que as pessoas seguem, o que a maioria faz. Não, cara. Você tem que ser autêntico, você tem que ser dono de si mesmo, porque a maioria das pessoas não vai te incentivar a querer mudar, a querer se tornar uma pessoa melhor. Não, eles querem que você se mantenha lá embaixo, cara, com eles, na mediocridade, curtindo, porque eles não são seus amigos, eles são amigos do seu pecado. Eles querem que você os acompanhe nesse caminho tão obscuro, tão vazio, tão sólido, tão frio. Não tem vida nisso, cara. Não tem vida. É simplesmente você se alimentando de energias negativas. E o Brasil é isso hoje em dia. O Brasil não te mostra, não te dá clareza o suficiente para você se tornar uma pessoa melhor. As pessoas que fazem isso, pelo menos na minha visão, foi gente que grava conteúdo, cara. Foram pessoas que buscam transmitir
o desenvolvimento pessoal, não foi escola, não foi político, não. Foi quem gravou vídeo pra internet e não vídeos fúteis, mas vídeos que trazem reflexão. E eu espero que de alguma maneira, como um vídeo me ajudou, que os meus vídeos também agreguem valor a você, fazem você refletir, fazem você despertar para o que realmente importa. O país, o Brasil, não tá no caminho para incentivar isso, não tá no caminho para fazer você querer ser melhor. Não, ele quer que você continue do jeito que tá. Ele quer que você não tenha controle das suas próprias ações. Ele quer que você se torne mais um peão, que você se torne mais um entre milhares. Porque as pessoas especiais, as pessoas diferentes, elas não conseguem ser auxiliadas, ser bem orientadas pelo nosso país. E todo mundo é diferente, essa é que é a questão, mas as pessoas diferentes, por causa disso tudo, querem ser iguais às outras. E você não tem que ser igual às outras pessoas. Você tem que ser autêntico, você tem que saber discernir por conta própria o certo do errado, o errado do certo, o que vai valer a pena e o que está atrelado ao seu desenvolvimento. Não é porque teus amigos bebem que você deve beber, não é porque teus amigos frequentam certos ambientes que você também deve frequentar para se incluir. A amizade não é sobre isso, cara. A amizade não é sobre você estar ali em festinhas, estar ali curtindo, né? Mas é sobre você ter conexão, sobre você querer o melhor da outra pessoa. Isso é uma amizade verdadeira. É você estar disposto a ajudar as outras pessoas a se desenvolverem também. E o Brasil, eu vejo que poucas são as pessoas que realmente percebem isso. Poucas são as pessoas que realmente querem ajudar na evolução de alguém, sabe? Por trás de tantas máscaras que querem o seu mal, tem muito vazio, cara. Essas pessoas têm vazio dentro delas. E não é por elas quererem o seu mal que você também deve desejar o mal para elas. É aí que tá. O brasileiro, ele tem a grande ideia de que se a pessoa não concorda, se a pessoa não segue os mesmos princípios, deve se separar. As pessoas procuram motivos para ficarem umas contra as outras. E não é isso, cara. Não é isso. Time de futebol, religião, política, isso vai separando a sociedade. Pode parecer besteira, mas é verdade, cara. É verdade. As pessoas acabam desejando o mal para as outras simplesmente por terem ideias divergentes, por terem gostos divergentes, por terem opiniões diferentes. Elas esquecem que, na verdade, está tudo atrelado a uma pessoa. Uma pessoa que conecta todos nós como irmãos, que é o Criador. Independente das diferenças, todos nós somos irmãos, todos nós viemos do Criador e devemos tornar a nossa conexão algo próspero, tornar o nosso ambiente em algo próspero, cuidar do nosso ambiente, enriquecer os nossos laços. Mas hoje isso virou banal, porque as pessoas só querem saber delas mesmas. Por trás de um país que aparenta ser tão bem socialmente, vive um grande egoísmo. Um egoísmo que é como se fosse ervas daninhas. E se não forem arrancados o quanto antes, não vai dar certo. Vai sempre piorar, sempre se tornar mais agravante. Então, cara, tenha em mente que o Brasil, o país, o sistema, o governo, as pessoas não vão querer que você evolua, que você se liberte. Não, cara. Eles querem que você continue sendo um peão, sendo mais um. E você não deve ser isso. Você deve ser diferente, sair da caixa, sair da Matrix, sair da coisa dos ratos, sei lá como você chama isso, cara. Só que seja autêntico, tenha consciência das coisas. Não se deixe ser controlado tão facilmente. Não se venda pra isso que eles falam que é tão bonito, porque na verdade não é. E é como também eu sempre falo, que é uma grande realidade do nosso país, que é que o caminho pro céu parece o inferno, mas o inferno parece o caminho pro céu. Você deve saber diferenciar. Não fica caindo só no que aparenta ser. Adquira conhecimento, clareza e conscientização. Reflita sobre tudo na sua vida. E mesmo que eles não queiram que você evolua, saiba que eu quero, mano. Eu quero que você evolua, que você se torne uma pessoa melhor. Por mais difícil que esteja, continue firme, tá bom? E não se esqueça, viva a vida com vida.